Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre mais uma parte aqui do livrozinho da Dark Side Books, dos contos de Edgar Allan Poe, tá certo? O que acontece? Esse é o penúltimo vídeo, tá bom? Da série de vídeos sobre esse livro, ok? O próximo vídeo que vai sair sobre esse livrinho aqui já é o último. Então assim, tu já gravou sobre quase todos aí, quase todas as partes desse livro aqui. Essa é a última, tá? Então, tá certo? Iremos conversar sobre a parte do ímpeto aventureiro, que se encontra aqui, tá vendo? Nessa partezinha aqui, ó. Ímpeto aventureiro, que é a última parte. E nessa parte, tá bom? Como o próprio título já diz, tá? O ímpeto aventureiro, nós temos aqui histórias bem assim, de aventuras, sabe? Bem, entre aspas, sabe? Quase de fantasias mesmo, tá bom? De personagens que buscam uma aventura aí, tá? Então, e nessa partezinha do ímpeto aventureiro teremos três contozinhos a quais eu já tinha lido, que é manuscrito encontrado numa garrafa, escaravelho de ouro e nunca aposta a cabeça com o diabo. Eu já tinha lido esses três contos aqui há um tempinho atrás, então foi releitura, né, leituras para mim no caso. Então eu já conhecia a história, o desfecho aqui e tudo mais. E eu confesso pra vocês que eu me surpreendi cada vez mais com um conto aqui que foi o Escaravelho de Ouro. Na verdade eu percebi o quanto esse conto ele é genial e ele envelheceu muito bem na minha releitura. Os outros também, mas esse eu tenho um carinho ali muito especial porque é um conto espetacular. Eu consideraria ele como um dos melhores contos do Edgar Allan Poe fácil, tá? Só vou ter que achar aqui a partezinha, porque, né, enfim, eu nunca deixo marcado aqui, ok? Mas vamos lá. Acho que encontrei já. Encontrei a partezinha aí, tá? Então vamos lá. Iremos começar primeiro pelo manuscrito encontrado em uma garrafa, que foi publicado ali em 1833. É interessante, tá bom? Quando você pega ali a década de 40, né? Onde existe ali os melhores contos praticamente do Edgar Allan Poe, né? Então eu deixei aqui algumas anotações que vão me guiar ali para fazer esse vídeo aí para vocês, tá? Caso você tenha interesse de adquirir essa minha edição aqui, ok? A qual eu ganhei da Mariana, tá certo? Não sei se ela está assistindo esse vídeo aqui, mas caso você tenha algum interesse, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, onde você pode achar esse livro aqui na Amazon, tá? E comprem pelos meus links que ajudam bastante aqui o canal, tá? Então vamos lá. O manuscrito encontrado em uma garrafa, gente, é assim, um conto que tem uma tensão muito bem assim articulada pelo Edgar Allan Poe, mas bem assombrosa, sabe? É aquele tipo de conto mesmo que tem uma tensão bem parecida com um filme, a qual eu assisti há muito tempo atrás. Eu já assisti esse filme várias vezes no SBT, que é um filme do O Navio Fantasma. Eu não sei se vocês lembram, se vocês são dessa época aí. Possivelmente são, ok? Mas não sei se vocês assistiram esse filme. Pois esse conto aqui, ele tem esse sei lá, esse ar sombrio aqui que permeia esse conto inteiro e que se parece muito com aquele filme. Claro, de uma forma bem diferente, porque aquele filme lá é bem assim, terror mesmo, sabe? Bem terror. Tem muitas mortes. De qualquer forma, a história desse conto aqui é um homem que embarca em uma tripulação ali no seu navio, no navio ali, e ele vai com outros que vão embarcar junto com ele também. Só que nesse período, enquanto ele está viajando ali, tá certo? Bem tranquilamente pelas ondas do mar, tá certo? Vai acontecer um furacão. Na verdade, vai acontecer uma tempestade, furacão, vai acontecer uma série de coisas, tá certo? Que vai fazer com que esse navio se dê mal. E depois de um tempo, ele e um velho, que vão ser os únicos sobreviventes aqui desse navio, vão tentar de todas as formas sobreviver, né? Todo ser humano faz o que na vida? Sobrevive. Não vai ser diferente aqui nesse conto. Só que eles vão realmente tentar sobreviver. Então assim, enquanto ele está ali, tá bom, navegando, tá bom, tentando encontrar uma solução para sair daquela situação, porque eles ainda estão dentro do navio, tá gente? Só que assim, a maioria estão mortos, mas eles estão ali dentro do navio. O que acontece? Quando ele olha assim do nada, ele vai ver um outro navio ali. Só que esse navio ao qual ele vê é um navio muito grande, mas assim, um navio mais grande do que o dele. Então ele fica muito assustado com a tripulação daquele navio, que é uma tripulação esquisita, e ele fica assustado pela forma como o navio encara eles que estão ali. Então o que é que o personagem faz? O personagem vai lá, entra no outro navio,
tá certo? Ele tenta escapar daquele navio ali dele, porque já está afundando junto ali, tá certo? Já está, enfim, na pior esse navio dele, então ele aproveita e entra logo no navio grandão lá, esquisitão. E aqui que o bicho pega, porque o interessante aqui é que quando ele entra nesse navio esquisito, ele vai primeiro o quê? Ele vai ali se esconder em algum canto para ninguém perceber ele. Essa é a sua grande intenção. Mas ele percebe que os dias vão se passando ali, né? Que o tempo vai passando e as coisas vão ficando esquisitas, porque ninguém nota ele e ele dá sinais para as pessoas que estão naquele navio, a tripulação notar ele, que é uma tripulação mais velha, cansada, ninguém nota ele. E ele está com fome, então ele vai percebendo alguns sinais de desgaste no navio ali. E esses sinais são muito estranhos. É um navio, tá certo? Que é bem fantasma mesmo, tá? Bem parece isso mesmo. E ele vai fazer o quê? Do nada ele vai decidir sair daquele seu esconderijo ali. E qual é a sua nova intenção? É fazer com que os outros percebam ele, tá certo? Ele vai fazer isso. Só que é estranho, porque as pessoas não notam ele, não estão nem aí pra ele ali dentro, mesmo ele sendo uma pessoa nova, um estrangeiro, tá certo? Ali dentro. E ele vai ali ver o chefe, o capitão do navio. Então quando ele vê o chefe ali, ele nota a coisa mais esquisita ainda, porque o chefe é novo, cheio de sangue nos olhos, né? Isso, cheio de uma força muito grande, tá bom? Com um espírito muito jovem, entre aspas. É mais jovem do que todos aqueles povos que estão ali dentro, porque são pessoas velhas, cansadas, que já estão, enfim. Essa é a tripulação daquele navio. Então ele nota aquilo estranho e as coisas vão se passando e nós vamos entendendo um pouco mais a situação. Mas ainda assim não é o entender definitivo, porque esse é um conto que termina e deixa várias interpretações. Então você finaliza de ler esse conto aqui e você fica com várias dúvidas durante esse conto. Eu acho que essa foi a grande intenção do Edgar Allan Poe, já que a maioria dos seus contos são contos que são em aberto. Ele deixa ali o leitor tomar suas próprias decisões ali, as suas próprias interpretações sobre a história. Nesse conto aqui a coisa é mais intensa mesmo, tá certo? Eu vou ler um trechozinho aqui, onde ele observa ali o navio, as pessoas e tudo mais. Olha, interessante, olha. Tenho observado a estrutura de madeira do navio. Foi construído com material que desconheço. Há um caráter peculiar na madeira que a faz parecer inapta para a finalidade a que se propõe. Refiro-me à sua extrema porosidade, considerando-a a despeito de ter sido devorada pelos vermes, consequência da navegação nos mares. Então aqui ele fala da podridão da madeira, o quanto ela é podre, o quanto ela foi germinada, sei lá, né? Devorada pelos vermes aqui, tá? E ele fala o seguinte, olha, ao ler a sentença acima, o curioso aforismo de um velho navegador holandês me atingiu em cheio. É tão certo, dizia ele quando alguém duvidava de sua veracidade, quanto à existência de um mar em que o navio aumenta de tamanho como o corpo vivo de um marinheiro. E essa é a sensação que causa nele também. A coisa vai ficando mais intensa, então é uma coisa bem interessante nesse conto, que é bem repetitivo aqui, é tipo assim, no primeiro momento aquilo se tornou assustador para o personagem. Depois aquilo se torna mais assustador. Aí depois passa uma página e outra cena. Depois aquilo vai ficando cada vez mais assustador. Eu acho esse tipo de intensidade muito bem construída por Edgar Allan Poe. Ele coloca o leitor em uma zona de transe mesmo, né? Você vai passando por esses transes, vai acompanhando essa tensão e ela vai aumentando. Ela não declina, ela ao contrário, ela aumenta. Chega a um ponto em que ela pode até descansar, mas ainda assim, quando ela descansa, significa que alguma coisa grande vem por aí ou alguma surpresa vem por aí. Edgar Allan Poe é mestre nisso. Né? Até porque ele sempre pensava no final, né? Depois que ele desenvolveu o começo, o meio até chegar ao final. Eu acho isso interessante. Olha que interessante ali sobre as pessoas ali do navio e tudo mais. Todos tinham uma encanecida aparência de idade avançada. Seus débeis joelhos fraquejavam, os ombros curvavam-se decrépitos, as peles enrugadas crepitavam no vento, suas vozes eram baixas, trêmulas e entrecortadas. Os olhos reluziam com a relma dos anos, seus cabelos grisalhos agitavam-se terrivelmente na tempestade. Quero ler mais coisa aqui, tá bom? Eu não estou dando spoiler, não se preocupe, estou seguindo aqui a linha sem spoiler, tá bom? Não se preocupe. Olha, fustigados por ondas 1000 vezes mais assombrosas do que as que já vi,
deslizamos com a velocidade fácil da gaivota e as águas colossais erguiam suas cabeças sobre nós, como demônio das profundezas, mas como demônios limitados a simples ameaças e proibidos de nos destruir. E assim, ele observa que o mar vai ficando cada vez mais intenso também, né? Vai gerando ali, eu diria que figuras sinistras, sabe? É um tipo enfim, de ambiente, tá certo? Bem estranho. O final desse conto, eu não vou dar spoiler, não se preocupe, tá bom? Eu ainda não contei aqui mais de 2 páginas para vocês, então fiquem tranquilos. Mas o final desse conto é um final triste, podemos dizer assim. Porque eu ainda assim pensava que tinha uma escapatória, sabe? Na verdade, essa escapatória é uma enganação do autor. Enfim, é um conto que vale a pena ser lido. O próximo conto dessa parte é O Escaravelho de Ouro. Esse conto foi publicado em 43, 1843. Isso aqui é interessante, então, porque eu observei que na década de 40, de 1800 lá, são a década em que assim, os contos eram bem tops do Edgar Allan Poe. Assim, são os melhores, podemos dizer assim, até da carreira dele como escritor, eu acho, tá? Eu acho que a queda da Casa de Anche é de 38, né? 1838, não sei, mas enfim. Bom, e é um conto, é o meu favorito praticamente do autor, né? Interessante. Bom, o Escaravelho de Ouro é uma longa história. Esse é um conto longo, é o conto mais longo dessa coletânea aqui, podemos dizer assim. Então assim, eu não sei nem como eu vou começar a contar pra vocês. Eu vou até dar uma olhadinha aqui nos nomes do personagem, porque eu já tinha lido esse conto uma vez, ou 2 vezes, não lembro. Enfim, é isso mesmo, é exatamente isso. Iremos acompanhar aqui o protagonista, que não tem nome, e outros 2 personagens aqui, que é William Legrand, eu provavelmente estou pronunciando errado, e o Júpiter. O Júpiter é um negro. Eu não sei vocês, mas quando a narrativa clássica, né, os livros clássicos, as histórias clássicas, elas ressaltam, tá bom, a cor da pele de um personagem tão recorrente, isso me incomoda muito. Eu acho isso muito racista. Mas aí nós temos que ver a época e tudo mais. Eu não gosto muito. Mas enfim, esse personagem Júpiter é se referido aqui na história como o negro da história, né? E aí você já deve imaginar a posição que ele ocupa aqui também, né? Então assim, eu não sou muito fã desse ressaltamento, mas como eu leio a minha literatura favorita é a clássica, então, tá certo? Nós temos que relevar de uma certa forma como leitores devido à época e reconhecer a genialidade do escritor mesmo assim, tá? Ó, esse conto, o Escaravelho de Ouro, é um conto de investigação assim bem parecido com as histórias de Arthur Conan Doyle mesmo, lá do seu o Sherlock Holmes e tudo mais, tá bom? Você tem aqui um ar bem disso mesmo, bem assim, claro que muito anteriormente, né? Já que Sherlock Holmes veio bem depois do Edgar Allan Poe, né? Ele que criou mesmo os detetives, né, na literatura, tá bom? Iremos acompanhar esse protagonista que vai ali conhecer esse amigo, William Legrand, que descobre ali o escaravelho de ouro, né? Que é aquele insetozinho, né? O escaravelho, só que a diferença é que esse escaravelho é de ouro, né? Então assim, só que o seu amigo Legrand, tá bom, fica obcecado por esse objeto, desculpa, por esse escaravelho de ouro. Então ele vai tentar descobrir a história daqueles escaravelho, ele vai desenhar, ele tem ali também um pergaminho, mas esse pergaminho a gente só vai saber o que tem dentro dele, o personagem, só quando ele coloca perto do fogo, né? A chama não, o calor faz com que as palavras, as letras e os símbolos sujam, né? Os desenhos sujam. Então assim, ele vai tentar descobrir ali a história por trás desse escaravelho de ouro. E ele vai descobrir uma coisa interessante. Esse escaravelho de ouro, por trás dele tem um quê? Tem um tesouro, tem uma fortuna muito grande. E tem a ver com piratas, tá? E assim, o seu amigo, tá bom? O protagonista, que não tem nome aqui na história, ele vai ficando preocupado com o seu amigo porque ele vai ficando cada vez mais obcecado por aquele objeto. Até o ponto em que ele vai ficar praticamente, sei lá, cansado, doente, em busca dessa fortuna ali. Só que o amigo não sabe exatamente quais são os objetivos desse Legrand, né? Do seu amigo que está com esse caravel de ouro. O negro, tá certo? Que referido aqui na história, que o nome dele é Júpiter, tá? O nome dele é Júpiter.
ele também fica muito preocupado com seu amigo Legrand, também vai avisar ali, inclusive, né, depois de um mês sem ver o amigo, o protagonista, o Júpiter vai até ele e vai avisar que ele tá ficando mais doentio com esse objeto. E vai chegar um dia aqui que depois de descobrir tudo que envolve esse objeto, e não se preocupe, eu não estou dando nem metade da história, esse conto é longo, tá? Então assim, ele vai descobrir, tá bom? Ele vai descobrir não, ele vai pedir ajuda ao protagonista, o Legrand pedir ajuda ao protagonista e também ao Júpiter para ir com ele em uma viagenzinha numa floresta para desenterrar ali umas coisas, subir em um galho assim para conseguir, enfim, conquistar os seus objetivos ali envolvendo esse objeto. Só que ele diz logo, né? Ó, se isso der errado, tá? A gente vai levar você para um médico, porque isso não é comum, tá? O personagem fica realmente doentio por esse objeto. E dá certo, tá bom? E não é spoiler, não se preocupe, porque esse conto eu acho que não é. O ápice dele não é isso, tá bom? É o desvendamento dessas histórias. Do que está por trás dela, né? Do próprio desvendamento, se você me entende. Ele vai encontrar uma fortuna, um tesouro assim, muito grande, tá bom? Bem dentro ali, perto de um galho que fica em cima, lá em cima tem uma caveira, onde o negro ali, né? O Júpiter, desculpa, ele tem que colocar o escaravelho por baixo do olho até chegar a 1 metro. Ó, é uma arruma de coisa aqui que eu não entendo, não sou muito bom disso não, tá? Pra explicar essa parte a vocês não. Eu só sei que dá certo, tá? E depois, é isso que vai dar. E depois iremos acompanhar aqui páginas e páginas descrevendo como foi que que o Legrand, Ilan Legrand, conseguiu desvendar essa história por trás desse escaravelho até chegar ao tesouro. Essa é a parte mais empolgante porque tem a ver com nada menos, nada mais. Aqui que está a genialidade do autor por trás dessa história, eu diria, né? Deixa eu até achar para vocês, tá? Eu vou me perder aqui, mas enfim. É o enigma. Eu não sei como foi que Edgar Allan Poe conseguiu, enfim, imaginar isso aqui, poxa, porque é uma coisa espetacular. Iremos acompanhar o desvendamento do enigma, sabe? E é incrível, sabe? Olha isso aqui, gente. Ele vai descrever as letrinhas, os números por trás daqueles pergaminhos, por trás daquelas palavras, por trás daquelas folhas, enfim. Daquele desenho da caveira que vai aparecer aqui nas... Ó, que conto espetacular. E é isso aí. Leio para saber o que está por trás desse escaravelho de ouro. Próximo conto, já estamos em 17 minutos, tá bom? Eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu acabei não notando aqui, mas o próximo conto é Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo. Eu adorei essa foto aqui, mas tá bem assim, caricata, né? Podemos dizer assim. Enfim. O Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo é um conto de 41. E sim, esse aqui é um conto espetacular também, tá? É um conto maravilhoso. E aqui, logo de início, teremos ali o Edgar Allan Poe contando pra gente essa questão da moral, né? Da importância da moral, passando por escritores, né? Edgar Allan Poe tinha ali uma bagagem literária muito grande, tá, gente? Muito grande mesmo, tá? E isso é impressionante, tá bom? Ele foi um autor que correu atrás de dinheiro com o seu talento durante a sua vida inteira, praticamente, tá bom? E ele conseguiu migalhas em grande parte, tá bom? Ele nunca conseguiu enriquecer, de fato, com a sua escrita. Então, quando você percebe que ele teve tanto tempo para ler tantos autores assim, e ele tem muitas referências, isso aqui é fato. E assim, é um conto sobre apostas, né? Então o próprio título dele é o quê? Nunca aposte sua cabeça com o diabo. Iremos acompanhar esse personagem, que é o protagonista, que vai contar pra gente aqui, e já diz logo de início, a morte desse outro personagem que se chama Toby Dummett. Toby Dummett. Enfim, esse personagem morreu tragicamente de uma morte muito devastadora e de uma coisa terrível. Só que esse Toby Dummett, ele era uma pessoa, um ser humano muito terrível, né? Perverso, podemos dizer assim, né? Ele era um ser humano que apostava e, assim, ele era um ser humano inclusive, no momento em que ele era criança, ele era terrível com a sua mãe, entendeu? Ele aprontava 1000 coisas, sabe? Apanhava bastante, sabe? Aqui, ó. Mas, pobre mulher,
Tinha a infelicidade de ser canhota e para apanhar de um canhoto é melhor nem apanhar. O mundo gira da direita para a esquerda, de nada adianta bater uma criança da esquerda para a direita. Se cada golpe na direção certa expulsa uma tendência para o mal, cada pancada na direção contrária incute no castigo uma dose extra de perversidade. Enfim. Pois bem, esse garoto ele vai nascer perverso, ele vai se desenvolver perverso. Ele vai apanhar tanto, ele vai assim, apanhar tanto, tá bom? Que o protagonista, inclusive, vai ver que ele vai mudar de cor até, né? É um conto que tem muita fantasia também, né? E tudo mais. Então assim, vai chegar um momento aqui em que esse personagem ele gosta muito de apostar sua cabeça com o diabo. Essa frase vai ficar recorrente, né? Esse tipo de aposta vai ser recorrente na sua vida ali, na vida do Tobit Dumbit. Então ele vai sempre entrar nas apostas ali de jogos e vai sempre apostar com objetos. E a cabeça com o diabo. Só que vai chegar um momento, tanto que ele vai falar isso, em que vai se tornar recorrente. Então ele só fala que vai apostar a sua cabeça com o diabo. Ele não aposta dinheiro, ele só aposta a cabeça dele com o diabo. Só que assim, gente, que conto, né, perturbador, porque uma vez aqui o personagem vai se dar mal com essa aposta, né? E aqui gera a dúvida de que sim, será que isso tem a ver ou não, né, com esse tipo de frase a qual o personagem falava. Nunca aposte sua cabeça com o diabo. É porque aquilo, ele vai se dar muito mal, ele vai morrer. Isso já é contado no início aqui do conto pra gente. Ele já tá morto. Quem não entende sabe que o personagem já morreu. Não é spoiler. A gente quer saber como ele morreu. E a forma como esse personagem morreu é perturbadora, porque tem a ver com a frase e o tipo de aposta que ele falava durante sua vida. Nunca aposta sua cabeça com ele. Ele sempre apostava sua cabeça com o diabo, se você me entende. Então é isso. Terminamos. Enfim, a próxima parte que nós iremos conversar no próximo vídeo, que não vai demorar muito para sair não, é o Corvo. Né? Então depois a gente vai conversar sobre o Corvo e aí nós finaliza essa edição aqui. Gente, que espetacular! Inclusive eu já comecei a ler, né, o Corvo, a partezinha aqui, e já li também a composição da filosofia. Eu só não li o poema em si, as duas traduções de Fernando Pessoa e de Machado de Assis que está aqui. Vou finalizar ali rapidinho para não ficar mais longo. Então é isso, conversamos sobre esses 3 contos, são contos maravilhosos. Edgar Allan Poe é um tipo de autor que sobrevive à releitura. É aquele tipo de escritor que não decai com o tempo e com a releitura. Eu falo por experiência própria. Eu comecei a ler Edgar Allan Poe na minha pré-adolescência. Eu tenho até alguns vídeos aqui de 2016, a qual eu privei, tá certo? Eu não vou deixar esses vídeos disponíveis, tá bom? Nem peço porque é uns vídeos que estão assim, não tem lógica eu deixar. Então é um autor que sobreviveu à releitura muito, muito mesmo. Até porque eu sempre retornava a ler Edgar Allan Poe desde 2016, 2017, 2018, 2019. Eu fazia os meses de Halloween e lia ali os contos de ele e tudo mais. Então é um autor que sobreviveu muito bem, graças, né, a Deus, né, à releitura. Eu gosto muito do Edgar Allan Poe, acredito também. Pra quem não conhece o Edgar Allan Poe, é esse carinha aqui que morreu tragicamente também, tá? Teve uma morte desagradável, tudo mais. Quando finalizarmos essa coletânea aqui da Darkside, existe outra coletânea a qual não tem. Mas se alguém aí, algum de vocês quiser me dar de presente, eu fico grato. A gente continua com os vídeos das resenhas, tá? Esse aqui é o volume 1, existe o volume 2 também da Darkside, a qual não tem. Enfim, se eu não ganhar de presente até lá, certo? A gente só finaliza os vídeos com essa coletânea aqui mesmo, ok? E nos vemos no próximo vídeo para conversar sobre o Corvo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar aí embaixo também, certo? Apoiar o canal lá no Apoia-se, tá bom? E eu não sei se eu falei para dar o joinha também, e compartilhar e tudo mais. Todas aquelas coisas a qual eu passo. E caso você tenha interesse de adquirir essa minha edição aqui, eu vou deixar o link lá embaixo onde você pode adquirir através da Amazon. E com isso você também acaba ajudando o canal. Você compra um livro, tá certo? E acaba ajudando o canal de uma certa forma também, tá? Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.